Queremos saudar a você, nosso amigo, nossa amiga, que está conosco nesse dia para estudarmos a lição da Escola Sabatina. O tema desse trimestre é Educação e Redenção. E o título dessa semana é Outras Lições do Mestre dos Mestres. É a lição número 6. Hoje, então, estamos eu, João Luiz Marcon, pastor da Igreja Adventista, professor de Teologia e diretor do SALT EAP. E comigo está o pastor Márcio Costa, doutor em Teologia pela Andrews e professor de Teologia aqui no nosso querido IAP. É muito bom estarmos juntos, pastor, para estudarmos essa lição. Muito obrigado, para mim é uma alegria estarmos juntos aqui e vamos compartilhar esses momentos. Que bom. Nesse momento, convido você a curvar sua fronte para termos uma palavra de oração. Pastor Márcio, pode nos dirigir nesse momento especial? Claro. Oremos então. Senhor nosso Deus, muito obrigado pelo teu cuidado, pelo teu amor, obrigado por esta oportunidade de estudarmos a sua palavra. Ilumina nossa mente, por favor, através do teu santo e bom Espírito, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, eu vou começar, pastor, com o verso áudio, ou o verso para memorizar. Espero que com essa expressão verso áudio não tenha entregado a minha idade, ou o tempo em que eu entrei na Igreja Adventista. O texto diz: Então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguiu a Jesus estrada fora. Marcos 10, 52. A lição dessa semana, pastor, trata de vários personagens relacionados com a educação e redenção. O que nós podemos em si ter um panorama amplo aqui do que vamos estudar? É importante notarmos, que essas situações em que Jesus se encontra com essas pessoas, além dos milagres, e dos eventos, possuem muitos elementos por trás disso. No caso, quando nós falamos do cego e dos outros episódios, nós estamos falando de situações pecaminosas, onde as pessoas, por algum motivo, entenderam as circunstâncias através de um processo educativo até, ou de um método educativo. Elas entendem as circunstâncias e conseguem se enxergar. Elas conseguem se ver nesse mundo de pecado. Como no caso do cego Bartimeu. Nós não temos informações de como ele ficou cego, mas nós sabemos que no relato bíblico as pessoas ficavam cego ou por nascença ou por doença. Geralmente as doenças que causam a cegueira são doenças sexualmente transmissíveis. Então nós não temos informações do que causou a cegueira, tanto que nós vemos Bartimeu caindo em si, como isso pode acontecer com qualquer um de nós quando nós caímos em si, essa expressão, ou seja, abrir os olhos e entender o que é o pecado e como nós estamos diante do pecado. Esse é um processo de aprendizado, porque assim como o pecado afetou Bartimeu e afetou outros personagens que nós vamos estudar, ele também nos afeta. E esse momento em que nós entendemos, que nós enxergamos, que nós abrimos os olhos, muitas vezes nós olhamos para nós mesmos e nós não gostamos do que nós vemos. Por quê? Porque isso é o pecado. O pecado, quando nós olhamos, temos essa contemplação, quando nos colocamos cara a cara com o pecado, geralmente a fotografia não é bonita. Obviamente a solução é Cristo, Ainda bem que Cristo existe para nos resgatar desse processo. É interessante que você apresentou ali, e a lição ela vai dar essa ênfase. Sempre mostra a realidade em que nós nos encontramos, uma realidade mergulhada no mundo do pecado. Eu gosto de ilustrar, pastor Márcio, que nós estamos como dentro de um aquário. E é esse mundo de pecado. E, em certo sentido, no aquário, todos são afetados. Todos os peixes que ali vivem, as algas, se tem tartarugas, se tem outros animais de outras espécies ali, todos são afetados pelo pecado. Então imagina que a lição ela procura trazer a solução do problema do pecado, que é justamente o mestre dos mestres, E na parte de domingo,
nós temos ali algo importante que fala sobre o fato de nossos primeiros pais, ao serem confrontados com a voz de Deus, com a realidade da presença de Deus, eles se esconderam. Qual tem sido a compreensão do estado em que os nossos primeiros pais estavam antes do pecado e qual foi o resultado disso? Nós podemos dizer que foi uma espiral descendente? Nós podemos ver que realmente, quando há o término da criação e até o pecado, quando o pecado entra, nós temos ali um processo criativo ascendente. Quando você tem o pecado, aí você tem um processo descendente. Você começa a ver que Deus, ele começa a modificar algumas coisas da criação. Ele transforma a cobra, a serpente, ele transforma a terra, ele transforma a mulher. Então, há uma espiral descendente, né? Obviamente, diante das circunstâncias do pecado, e a lição coloca muito bem isso, quem toma a iniciativa é Deus. Deus toma a iniciativa. O homem, ele se esconde de Deus. Ele, obviamente, né? Ele entra nessa condição pecaminosa e ele se esconde. Essa é a reação do pecador, é fugir de Deus. E Deus vai atrás. O homem sente vergonha, como nós mencionamos anteriormente, ao ver o seu estado, a contemplar aquilo que é o pecado. E um elemento interessante, né, que muitos mencionam, né, a tradição menciona que o fruto proibido foi a maçã, né, mas nós não sabemos qual é o fruto, né? Os frutos geralmente derivam da palavra grega malon, e que vai para o latim para malum, né? Malum. Então, essa associação do malum com mal em latim é que leva as pessoas a acharem que foi a maçã, mas na verdade nós sabemos que fruto foi. E o ponto principal não é o fruto. Não é o fruto, justamente. É justamente a desobediência. Mas perceba que mesmo em meio à desobediência, existe uma solução. E o fato é que ali em Gênesis, né, nós podemos até dar uma olhadinha no texto, onde fala algo importante sobre a queda. A serpente, ela prometeu uma natureza divina. E o que aconteceu foi que, em vez de uma natureza divina, eles passaram a ter uma natureza caída. Então, no capítulo 3, né, ali no verso 5, diz: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. E aí no verso 7 diz: abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. É interessante aqui o trocadilho que está na língua hebraica, né? Porque o texto fala que a serpente era mais sagaz. A palavra hebraica aqui, arum, pode ser, quando você pronuncia arum, quer dizer sagaz, astuta, mas ali diz que arumim, que eles se tornaram nus, né? Então veja que em vez de eles se tornarem no som, né? Não no sentido dela da palavra, mas no som, quando se ouve, em vez de elas se tornarem, os seres humanos se tornarem como Deus, se tornaram como a serpente, né? O pecado neles. É interessante que Deus fala para eles onde eles estão. Qual o sentido, na verdade, dessa pergunta? Deus não sabia onde eles estavam? Não, a questão ali é que Deus está buscando uma reconciliação, né? É esse processo onde Deus busca restabelecer a amizade. Na verdade, de alguma forma, o ser humano, ele rompe com essa amizade, ele abandona, e ali Deus está propondo, né, uma reconciliação. Né? É obviamente que esse processo de reconciliação, ele passa por algumas etapas, né, como, por exemplo, a justificação, né, e posteriormente a salvação. E tudo isso são iniciativas divinas. Tanto a justificação, tanto quanto a salvação, são processos de inteira iniciativa divina. Obviamente que o ser humano, ele só precisa responder a essa pergunta: aonde é que você está? Então, se você que está nos assistindo aqui,
né, ouvir essa pergunta: onde está você? Se Deus tocar o seu coração, onde você está, restabeleça seu relacionamento com Deus. Restabeleça. É tudo que Ele quer, justamente para te beneficiar e para te salvar. Então, existe uma outra história na lição dessa semana que fala sobre o resultado do pecado. Um personagem que resolveu enganar seu pai. Antes mesmo já tinha enganado seu irmão, mas depois engana seu pai, engana seu irmão de novo. E ele resolve fugir. O pecado, ele gera isso, medo, né? Nós vemos a primeira história, nossos primeiros pais que tinham confiança em Deus, se aproximavam de Deus. E agora esse personagem que resolve fugir. Qual o efeito do pecado, né? E a história de Jacó. E o que acontece com esse personagem? Então, nós vemos em Jacó um outro modelo dessa reconciliação. Porque quando nós olhamos na história dos nossos pais, né, Adão e Eva, então Deus vem atrás para fazer a reconciliação. E nós olhamos ali na história também de Zaqueu, nós vemos também modelos pedagógicos. Quando nós olhamos na história de Jacó, em vários outros modelos, nós vemos histórias de reconciliação, onde a pessoa está numa situação, digamos assim, envolvida pelo pecado, ou desfrutando talvez não seria o termo, mas quem sabe colhendo as consequências do pecado, e aí ele se defronta com a possibilidade de conciliação. Tanto que na passagem onde aparece a escada, aquela escada, né, onde liga o céu à terra, ela é um símbolo Sim. de Jesus Cristo, que faz a conciliação entre o céu e a terra, né? Então ali é mais um momento onde Deus oferece essa oportunidade conciliatória. O que eu acho bonito, viu, pastor Márcio, é que Deus faz uma promessa para nossos primeiros pais, a semente da mulher, Zerá, e depois no capítulo 28, quando o Senhor aparece para Jacó, junto à escada, diz que no verso 15 o seguinte: eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. E um pouquinho antes, no verso 14, bem no finalzinho, ele diz assim: em ti e na tua descendência serão abençoados todas as famílias da terra. E o texto está reforçando a promessa de um Redentor. Diante do medo, diante do pecado, diante da fuga, né? Diante de tudo aquilo que ele fez, o Senhor faz a promessa de que há redenção, há salvação, e que Deus o traria de volta. É interessante porque nossos primeiros pais foram em direção ao Oriente. A Jacó foi em direção ao Oriente. O Oriente na Bíblia é um símbolo da separação de Deus, né? Um símbolo de que a pessoa está distante de Deus. E o retorno, né? Bem a palavra hebraica para retorno, conversão, techuvá, quer dizer a pessoa voltando para Deus. E esse faz parte do processo da redenção. Não é isso, pastor? E o mais interessante é que Deus usa alguns modelos pedagógicos, né? Por exemplo, Deus usa santuário para ensinar. Às vezes Deus usa uma escada para ensinar. Então existem momentos em que Deus ele usa alguns modelos para que isso possa ficar gravado na memória, não somente do personagem bíblico, mas que nós possamos também entender, né, o que isso tem por trás, a importância que é de uma pessoa reconhecer e se reconciliar com Deus. É óbvio que isso passa por um processo. Não é um processo tão simples, mas é um processo de aprendizado e de conscientização. Então chega o momento em que o tão esperado Mestre dos Mestres vem ao mundo. E ali no Evangelho de João, apresenta que ele é o Logos, né? Uma vez o meu professor de grego, tão querido, estimado, pastor Pedro Apolinário, ele dizia que a palavra Logos é tão cheia de significado que é difícil você defini-la, né? De tantas expressões que cabe nela.
verbo, palavra, né, e outros conceitos que ela contém. E é interessante que Jesus, no Evangelho de João, é apresentado como sendo a palavra de Deus. E também, quando João ele vê Jesus se aproximando, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Existe uma relação aqui, né? A palavra e a redenção com o Cordeiro. O que nós podemos aprender desse texto tão importante do Evangelho de João? É interessante que quando nós lemos essa introdução do livro de João, né, alguns chamam de prólogo, né, de João, essa introdução, é interessante que João ele faz uma descrição de Cristo ao longo do tempo, né? Antes da criação, durante a criação e depois na encarnação. Né? Então ele faz essa definição de Cristo, né, de uma maneira muito peculiar, né? E quando nós olhamos para essa descrição logo a seguir, né, nós podemos ver que Cristo ele também entra numa espiral descendente. Assumindo a natureza, exatamente, a natureza humana. Ele vive uma vida humilde, assume a natureza, digamos assim, né? Digamos assim, as condições que o homem está sofrendo, né? Também após o pecado, né? Exatamente, as condições. Ele é afetado pelo pecado. Ele é afetado pelo não infectado, mas é afetado pelo pecado, né? E ele também tem as limitações do corpo humano. Você percebe que ele deixa os céus e passa até a morte de cruz. Então ele também passa por esse processo. E óbvio que isso demonstra abnegação. O texto, né, ele diz assim: no princípio era o verbo, a palavra, e o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada que foi feito se fez. E aí o verso 14, né, que você até mencionou aqui, diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Então nós podemos aprender aqui uma poderosa lição de que aquilo que vimos no Jardim do Éden, vimos também na história de Jacó e de outros personagens, como você próprio mencionou, se cumpre agora, né, na promessa que Deus fez de redenção em Jesus Cristo. E o próprio Cristo ter descido, se tornado humano para nos redimir. Coisa fantástica. Não, isso é muito lindo. E veja só, né? Quando você tem, depois dessa passagem, né, quando João vê a Cristo, né, eis o Cordeiro de Deus, né, aqui, mais uma vez, é uma marca de um modelo educativo, de um modelo pedagógico. Quando João se refere a Cristo como o Cordeiro de Deus, ele tem um modelo pedagógico na cabeça. Óbvio, por que ele chama Cristo de Cordeiro, não chama, por exemplo, de bezerro, ou não chama de a pomba? Eis aqui a pomba da paz de Deus. Porque justamente há um modelo pedagógico. O Cordeiro ele faz parte de um modelo pedagógico do santuário. Né? Isso aqui é uma alusão clara ao modelo pedagógico. E nós sabemos disso. E perceba, né, que a seguir ele é chamado de mestre. Eu ia mencionar aqui que quando João aponta, né, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e no outro dia ele faz a mesma coisa, 2 discípulos seguem Jesus. E no verso 38 do capítulo 1 diz: e Jesus, voltando-se e vendo que os seguiam, disse-lhes: que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Veja que Jesus foi reconhecido como mestre. E dentro desse contexto, né, olhando de baixo para cima, nessa espiral, Jesus ele preenche prerrogativas inigualáveis. Não há outro, por isso que o título da lição é Mestre dos Mestres. Porque olhando a Cristo com todo isso que João coloca do Logos, né, do conhecimento, da perfeição, da sabedoria, do conhecimento da palavra, onde é que você vai encontrar alguém assim? Que possa ensinar de tal maneira? Quer dizer, não há, isso é incomparável. A maneira como as lições da Bíblia enriquece a nossa experiência com Deus. O que nós somos, pecadores,
frágeis, e muitas vezes, como você começou a lição falando de Bartimeu, cegos, não conseguimos enxergar a nossa real e dura realidade. E quando vem a Jesus Cristo, e o próprio Evangelho de João diz no comecinho, né, que a vida estava nele, a vida era a luz dos homens. Eu fico imaginando, né, nós cegos, como é que podemos enxergar essa luz? Realmente Cristo tinha que vir revestido da humanidade para revelar o amor de Deus, revelar a sua graça, mas também tocar nesse nosso ser tão contaminado pelo pecado e tão destituído assim da verdadeira glória de Deus, né? E é importante isso que você está falando, porque muitas vezes nós pensamos que Cristo, ele só ama as pessoas boas, e isso não é verdade, né? Cristo, ele ama a todos e ele deu a vida por todos. E onde abunda o pecado, superabunda a graça. Ou seja, quanto maior o pecado, maior é a graça. Não importa a circunstância em que a pessoa esteja, Cristo pode alcançá-lo. Não importa. Não importa. A pessoa pode ser uma pessoa odiada, pode ser uma pessoa ultrajada, pode ser uma pessoa segregada, pode ser uma pessoa em qualquer circunstância. A misericórdia de Cristo sempre alcança. Não há lugar e não há pecado. E também não importa onde ela se esconda, né? Não importa. Nem para onde ela fuja, Nem né? para onde ela fuja. A gente vê também personagens bíblicos que tentaram fugir do Senhor, mas o Senhor foi ao encontro delas. É claro que fica a decisão por conta da pessoa, né? Se vai querer a transformação da graça ou não, né? Mas ficam os modelos de ensino, né? Tanto para os cegos, né? Para os cegos, como para os coletores de impostos, né? Como para as mulheres pecadoras, né? As prostitutas, tá certo? Como também para as pessoas que eram odiadas pelos judeus. E Cristo, ele também, no relacionamento com as pessoas de fora do povo judaico, ele também ensinava. Nós temos pessoas ilustres que foram até Jesus e depois de um tempo foram tocadas por Cristo, mas também você mencionou agora pessoas que eram desprezadas pelos judeus, né? Nós temos a história de uma mulher, o relato bíblico fala ali, Mateus 15, 21 a 28, Marcos 7, 24 a 30, pois ali apresenta a história de uma mulher que eu creio que ela ouviu falar de Jesus. Em algum momento ela ouviu falar, e imagino ali que ela talvez estivesse servindo a mesa, não sei, né? Eu estou aqui imaginando. E os discípulos comentaram alguma coisa sobre o mestre e falando de Jesus, e ela se deu conta, né, de que estava ali com uma pessoa muito importante. Bom, ou talvez, né, as vizinhas falaram que tinham visto Jesus e ela foi ao encontro de Jesus. Em si, essa mulher sírio-fenícia era desprezada pelo povo hebreu na época, por ela ser gentílica, ter as suas crenças, ter as suas práticas religiosas. Mas ela foi até Jesus. E o que nós podemos aprender desse modelo pedagógico, dessa mulher que foi e clamou e suplicou e pediu e disse que para Jesus que ela aceitaria as migalhas. Eu fiquei aqui, humilhação essa mulher. Mas eu creio, pastor, que a lição foi muito mais para os judeus do que para ela. Porque veja só, ela era uma pessoa odiada, né, pelos judeus. Isso aí é óbvio. Ela era pagã, né? Sírio-fenícia, o termo é claro, que a origem dela é pagã. Agora imagine, uma pessoa pagã que, vindo a Cristo, pedindo uma bênção, reconhecendo em Cristo seu poder e a sua majestade. O que isso no contraste? Faz um contraste com os próprios judeus que cercavam Jesus, que alguns deles não criam. Uhum. Entendeu? Então ficava ali aquela mulher que não era judia, não era pagã, olhando para Cristo, esperando de Cristo algo que transformasse a vida dela, que mudasse a realidade dela,
enquanto outros que o cercavam, que viam, não tinham essa mesma expectativa. Obviamente, né? Porque viam em Cristo simplesmente um libertador, né? Perspectiva distorcida daquilo que ele veio fazer. Né? Exatamente. Como é o caso, né, de Pedro, né? Não, ninguém vai botar a mão no Senhor. E Jesus é duro com Pedro ali, né? Naquela situação. E perceba que a mulher não, a mulher já vem, já reconhece ele a autoridade, e ela não quer nada. Jesus falou, não tenho nada para te dar, mas ele falou, mas qualquer coisinha serve. Até eu quero ler esse texto que diz assim, Jesus, é o capítulo 7 de Marcos, verso 27, mas Jesus lhe disse, deixa primeiro que se fartem os filhos. Aqui seriam os judeus, né? Os hebreus. Porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. E por ela ser cananita, é bom lembrar desse detalhe, que os judeus consideravam os que não eram judeus, né, como impuros, e algumas vezes comparavam com alguns tipos de animais, inclusive aos cães. E ela se disse, não, tudo bem, eu aceito ser aquilo que os judeus falam a meu respeito, um cachorrinho, um animal assim desprezível, né? E agora ela diz assim, ela porém respondeu, sim senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse, por causa desta palavra, podes ir, o demônio já saiu da tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Então, aqui há um ensinamento duplo, né? Você falou a respeito dos judeus, dos que viviam com Jesus, e outros que conheciam Jesus e não o reconheciam, tinham uma visão distorcida. Mas aqui também é uma lição para essa mulher, né? Que exerceu uma confiança, eu vejo assim que Jesus abriu a possibilidade para ela crer. É interessante que Jesus ele não responde, né? Ele espera para ela que ela declare a sua fé. Ele meio que às vezes parece até meio duro, né? Sim. O texto parece um pouco duro de ler, mas é que a lição é para o povo judeu. Que Cristo ele espera que ela manifeste a sua fé, e ela manifesta a fé. Ela vai manifestando aquilo que muitos judeus não tinham coragem de fazê-lo. Ela faz. Não, mas isso aqui, não, mas os cachorros, ela não tem problema nenhum. Ela entende, ela aceita e ela quer. E ela expressa uma tremenda fé, exatamente, reconhecendo que Jesus era a solução para o problema dela. Na verdade, assim, a lição dessa semana, como você falou, nós só podemos encontrar solução para os nossos problemas em Jesus, né? O mestre dos mestres. Em cada história nós vemos ali a presença do Senhor para resolver aquilo que para os nossos olhos é impossível. No caso, principalmente o pecado, né? Principalmente o pecado. E é interessante porque essa passagem da mulher sírio-fenícia que vem até Cristo, ela é muito interessante porque ela enxerga em Cristo a solução. E obviamente há um outro modelo que nos ensina, que é o do cego Bartimeu. Que o cego, eu vou usar aqui uma frase aqui, mas é uma linguagem, figura de linguagem. O cego enxerga em Cristo a sua solução também. E é uma história assim impressionante, né? Porque como eu disse, eu gosto de ficar imaginando o que estava acontecendo, né? O relato bíblico diz que ele estava sentado ali junto à estrada e a multidão passando, e alguém falou que era Jesus. E ele começa a berrar, a gritar, filho de Davi, tem compaixão de mim, né? Filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele reconhece que Jesus é o quê? O prometido Messias, filho de Davi. Que experiência maravilhosa, né? Você falou ali, enquanto que os ao redor não enxergavam, o que era cego enxergou. O que menos tinha probabilidade de enxergar alguma coisa, enxergou, né? Enxergou. E perceba, né, que o título é, né, um aluno que entende, né? Porque Jesus faz uma pergunta muito séria para ele, né? O que queres que te faça, né? E ele pede para voltar a enxergar. E é óbvio, né, que por trás disso existe uma série de implicações que nós não entendemos. Quais são as implicações que ele teria ao voltar a enxergar? Né? Porque como cego nós sabemos como ele vivia, né? Ele ia pedindo esmola, vivia ali da misericórdia ali. Mas a partir do momento que ele enxerga,
que ele poderia ter a família de volta, poderia ter o trabalho de volta, poderia ter a esposa de volta, aí a vida ganha uma outra dinâmica, né? Mas foi ele que pediu, e ele realmente queria, e Jesus lhe concedeu, amoravelmente. Perceba que o que ele queria era algo espiritual, era uma retomada diante da situação dele. Talvez algum sentido de culpa de que ou os pais ou ele, né, o resultado do pecado, como falamos no começo, que afeta todo mundo, né? Não tem que não é afetado pelo pecado neste mundo. E aqui na questão, né, sou eu culpado dessa minha situação, meus pais, quem foi? E é como você falou, que ele queria a restauração. A verdadeira educação é a verdadeira redenção e leva sempre à restauração. Eu diria um pouco mais, a todos nós, além de afetados, nós estamos infectados pelo pecado. Infelizmente, né, o pecado, ele nos infectou. E somente Cristo nos ajuda a combater essa infecção. Né? É um vírus. É um vírus, né? Mas nós temos a solução, que é Cristo Jesus. E nós temos que tomar o remédio todo dia, como nós brincamos, né? Mas é verdade. Todo dia nós temos que tomar o nosso remédio, que é Cristo Jesus. Todo dia, botar o joelho no chão, com oração, com persistência, porque senão o vírus toma conta. E é rápido isso aí, o processo é muito rápido. É uma boa ilustração. Mas eu fico impressionado com a história de Bartimeu, pastor, porque aqui existe toda uma sequência de ações, né? No verso 47 diz: e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar. Aqui no capítulo 10, verso 47. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Veja que as pessoas o repreendiam, as pessoas queriam abafar a sua voz, mas ele vem com uma fé, uma confiança de que realmente Jesus poderia solucionar o problema dele. E aí ele insiste, né? E nos diz assim, no verso 49, parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, e ele te chama. Verso 50, lançando de si a capa, aqui nos diz que ele deixa a capa para trás, uma coisa muito preciosa, ainda mais para um mendigo, uma pessoa muito pobre, certamente não teria condições de comprar outra, quem sabe fosse toda remendada, mas ele deixa aquilo que para ele era de maior valor, a capa, a única coisa que ele tinha talvez de propriedade. E nos diz aqui que levantou-se e de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: você mesmo falou ali, que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Eu sei que, viu, pastor Márcio, que eu já ouvi muitas histórias que falam do processo de restabelecimento de pessoas que tiveram a cirurgia para voltar a ver, né? Como é que se diz? Não. Cataratas poderia ser, mas também quando a córnea, né? Transplante de córnea. Diz que existe todo um processo que a pessoa precisa fazer para se adaptar agora à luz. Demora um tempo, ela tem que ir aos poucos, né? Porque dói, a luz dói. Eu fico aqui pensando se Bartimeu precisou disso, porque o texto diz que logo em seguida seguiu a Jesus. Eu creio que quando o Senhor Jesus nos restaura, Ele nos restaura de uma maneira que venhamos a nos sentir tranquilos, em paz, felizes, gratos a Ele. Uma restauração completa, mesmo que ainda não seja restauração eterna, mas é uma restauração completa. E que continuamos nesse conhecimento, nesse aprendizado, nessa convivência com Ele, sendo transformados dia a dia à sua imagem e à sua semelhança. Há uma expectativa de crescimento, né? Jesus faz o milagre, mas Ele não faz o milagre duas vezes. Ele faz o milagre e a partir dali há o crescimento, né? Como no exemplo desse cego, Jesus não cura o cego duas vezes, né? Ou seja, ele tem um encontro com Jesus, ele conhece, e a partir daí espera-se que a cada dia ele vá crescendo no conhecimento.
cada dia vai crescendo, crescendo e se desenvolvendo. Assim como Paulo, assim como tantos outros que encontraram com Jesus. Você falou ali, ele teve um encontro com Jesus e passou a seguir a Jesus. Eu creio que essa é uma lição importante para todos nós como cristãos, como filhos de Deus. O fato de que nós temos esse encontro com aquele que pode nos restaurar, aquele que pode restaurar da situação em que nós vivemos como pecadores. Porém, o Evangelho nos convida a não somente termos esse encontro com Jesus, mas seguirmos a Jesus, andarmos com Ele. Esta é a jornada do aprendizado, esta é a jornada da redenção, que nós chamamos de santificação, onde cada dia Jesus Cristo vai moldando, transformando o nosso pensamento, nossas palavras, o nosso coração. O pastor Márcio falou aqui, nós fomos infectados pelo pecado. Enquanto vivemos nesse mundo, estaremos ainda com essa doença permanente em nós. Mas sabemos que precisamos tomar diariamente de Jesus Cristo, do remédio que Deus nos dá, para termos a nossa vida, os nossos pensamentos, as nossas palavras e atos, um reflexo do Jesus, do Cristo que veio morrer por nós e que ressuscitou e que em breve virá para nos levar para o seu reino. Isso faz parte da redenção. Isso faz parte do plano de Deus de educar o ser humano e, ao mesmo tempo, prepará-lo para a vida futura. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude ao estudar e recapitular essa lição durante essa semana, que esses ensinamentos tão preciosos fiquem gravados na nossa mente, no nosso coração, na sua mente, no seu coração, e você possa, dia a dia, lembrar que Jesus é o mestre dos mestres, o único que pode solucionar o problema do pecado. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai, queremos pedir, mais uma vez, que o Teu Espírito continue a nos guiar, mostrar o caminho da vida eterna. Obrigado a Deus, porque estas histórias mostram para nós que a única solução para o problema do pecado é Jesus Cristo. Infelizmente, nossos primeiros pais andaram por um outro caminho que não foi o caminho da Tua vontade. E nós vemos no decorrer da história o que aconteceu com toda a raça humana. Porém, a promessa do Senhor, a promessa da semente, a promessa do filho prometido, e que nós sabemos que é Jesus Cristo, podemos nele, ó Deus, encontrar a redenção, podemos nele encontrar o verdadeiro conhecimento de Deus, o verdadeiro conhecimento do que é a salvação. E pedimos, Senhor, que nossos olhos venham se abrir cada dia, possamos nós tomar esse remédio maravilhoso, possamos nós clamar como aquela mulher pelas migalhas que sejam, pois sabemos que o Senhor é bondoso e rico, grandemente cheio de amor para conosco, para nos oferecer mais do que nós precisamos, mais aquilo que nós necessitamos, mas sabemos que em Ti, Senhor, encontramos a verdadeira paz e a verdadeira restauração. Por isso, toma-nos em Tuas mãos e que ao estudarmos a Bíblia, possamos sempre ver o grande lição do Mestre dos Mestres, Jesus Cristo. No nome dele que oramos. Amém. Amém.